irmãos, vamos conhecer o personagem da nossa história, José. E para isso, no capítulo 37 de Gênesis, veja a leitura do versículo 3 até o versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica, talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: Peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: Você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso, o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Somos apresentados aqui a uma família bastante interessante, nada funcional. Família de Israel, ou para usar o outro nome que ele tinha, Jacó. E o texto bíblico começa sem ali nenhum tipo de maquiagem. Israel amava mais um filho dele. Quem? José. E o amor que Israel tinha por este filho, esta preferência, não era escondida não, meus irmãos. José era claramente mimado pelo seu pai. Israel amava José. E deixou isso tão claro que mandou fazer uma roupa, daquela roupa chique, bonita, de manga comprida, uma coisa que assim no Oriente era muito antigo e tinha um valor muito especial. Era uma espécie de veste de honra. Israel quer deixar tão claro sua preferência por José, que faz uma roupa muito especial e entrega para ele. E José parece aqui, irmãos, que ele não fez uma boa leitura do ambiente. Parece que ele não é tão esperto, porque ele percebeu que ele era preferido, e o clima devia estar bem tenso, né? Imagina, eram 12 filhos. 11 eram colocados de canto. Não tinham túnica, a túnica chique, mas José tinha. Se esse cara fosse esperto, ele ficava ali, na miúda, tranquilo, porque 11 contra 1, com certeza eles ganham, mas não. O que José fez? José decide contar um sonho muito bacana que ele teve. E nesse sonho, ao invés de aplacar a situação, como que José descreve o sonho? Olha, irmãos, eu sonhei que a gente estava todo mundo junto ali, em família, alegria. Não, estávamos recolhendo feixes, e vocês não acreditam. O meu feixe, meu conjunto da colheita, se levantou acima dos seus feixes. E os feixes de vocês começaram a se curvar diante de mim. Vocês começaram a me reverenciar. Se eu sou um dos 11, irmão, eu acho que eu ia olhar para esse sonho com profundo ódio. Peraí, José, você já tem a túnica, agora você teve um sonho. Você já é o preferido do papai. Você quer que a gente te reverencie? A Bíblia não maqueia o cenário emocional dos irmãos. A Bíblia fala que os irmãos já não conseguiam mais falar com ele pacificamente. Então olha que casa bacana para você passar o Natal. Eles se odeiam, eles têm uma questão de ciúmes radical em relação a José, e o pai não faz questão de esconder. Não, eu prefiro aquele ali mesmo. A coisa vai ganhando tantos contornos, tem outro sonho depois, mas os irmãos estão ali cultivando ódio, muita rivalidade. E aí, se a gente continuar no capítulo 37, versículo 19, veja o que a gente encontra. A coisa foi esquentando, e um dia Israel, Jacó, mandou José visitar os irmãos, né? Que estavam trabalhando no campo. Quem sabe não era essa a ocasião dos feixes adorados. E ali no versículo 19, os irmãos estão vendo José chegar. Olha o que eles descrevem. Versículo 19. Disseram uns aos outros: Lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora e vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Gente boa, Rúben. Rúben disse mais: Não derramem sangue.
Joguem o rapaz naquela cisterna, que já está no deserto, e não lhe façam mal. Rúben disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, aquela lá das mangas largas, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. E levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas, que vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo, mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão e é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Irmãos, veja o cenário. Lá vem o grande sonhador. Você sente os ciúmes dos irmãos aqui, nessa descrição. Dá para você tocar no ciúme deles, na raiva. Tá vindo o moço que sonha. E aí eles têm uma ideia bastante fraternal. Por que a gente não mata? Vamos ver onde é que chega esse sonho desse cara. Ele não é o feixe principal? Ele não é o trigo adorado? Vamos matar o trigo adorado. E aí o Rúben, um dos irmãos, que a família era grande, o Rúben ele chega com uma proposta: não vamos matá-lo. A gente não vai fazer mal, vamos jogar ele numa cisterna seca. Cisterna é um poço. Um poço seco não tem amortecedor quando você cai. Então o carinho de Rúben é um carinho bastante agressivo. Jogá-lo num lugar onde ele ia bater e provavelmente machucar. Jogou no poço seco, na cisterna. E olha a consciência desse pessoal. Não bateu uma crise moral. Nossa, olha só que coisa horrível. Não, não. Eles vão sentar e vão comer o irmão na cisterna e eles estão confabulando. O que a gente faz com ele? A gente mata, a gente deixa o clima matar, não tem água, não vamos ter culpa. E aí vem uma ideia também, aí de um outro irmão dizendo: por que a gente não vende como escravo? Está passando uma caravana. A gente ganha alguma coisa, não vamos fazer mal a ele, só vamos vendê-lo como escravo. E aí a gente fala para o nosso pai: olha, um bicho matou ele, alguma coisa assim aconteceu. Não, olha o nível de cegueira que ciúmes gera no coração. Que raiva gera no coração. Não vamos fazer nenhum mal. Vamos simplesmente mandar para o Egito. Para ele perder liberdade, autonomia e o povo dele. Mas a gente não mata. É uma péssima decisão. Só que eles concordam. E José, que ali estava na cisterna, é retirado da cisterna não para ser salvo. José é retirado da cisterna para ser vendido como escravo ao Egito, povo pagão. Outro lugar, José como escravo, vendido pelos irmãos. Você consegue imaginar o que ele sente? Irmãos, a família, os irmãos abandonaram ele numa cisterna e depois mandaram ele para um outro país. Ganharam dinheiro nas costas de José. José foi comprado e foi levado para trabalhar na casa de Potifar, que era um dos chefes da política egípcia. E lá em Potifar, José acaba ganhando uma certa relevância. Aí a gente já está em Gênesis 39. Veja ali em Gênesis 39, José está na casa de Potifar. E aí a Bíblia começa uma descrição bacana, que é um texto um pouco longo, nós vamos encurtar. José, na casa de Potifar, ganha bastante apoio de Potifar. Deus estava com José. E José recebe a autoridade de Potifar para cuidar da casa inteira. Ele vira uma espécie de super mordomo. Era comum no Egito os escravos serem administradores da casa. E esses escravos administradores, eles tinham ali até uma certa qualidade de vida. Puxa, parece que a vida de José está melhorando. Tudo bem que ele não está em casa com a família, com a túnica. Ele é um escravo, mas ele é um escravo gourmet. Ele domina a casa. Ele gere a casa de Potifar. Parece que está tudo bem. Só que Potifar tem uma esposa. E essa esposa de Potifar não gosta muito de um negócio chamado fidelidade. Veja Gênesis 39, versículo de número 7. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo que ele tem passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim.
Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço. Ninguém dos da casa se achavam presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou os homens da sua casa e lhe disse: vejam, meu marido nos trouxe esse hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Continue a leitura comigo. Versículo 16. Ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele, o marido, voltasse para casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu essas palavras de sua mulher, que lhe disse: foi assim que o escravo hebreu me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. Parecia que estava tudo bem. O escravo gourmet. Ele estava dono da casa, cheio de autoridade, mas sem essa moça, a esposa de Potifar. E ela assedia ele. E a Bíblia fala, todo dia, dia após dia, a esposa de Potifar o convidava para a cama. Irmão, você tem ideia? José está diante de uma possibilidade. Ele podia trair o seu dono, o cara que o comprou, fazendo sexo com a esposa dele, e ele nem desconfiaria. Ele podia fazer um tipo de sexo de vingança. Quem quer saber? Ninguém ia saber. E esse cara está ali no Egito, tem uma mulher na frente dele, a mulher está completamente entregue para ele, a moça o quer. Tem discipulador para ele prestar contas? Não. Ele seria disciplinado por alguma igreja? Não. Ele estaria completamente ali incólume, ele passaria desapercebido. Ele poderia facilmente manter uma relação sexual, enquanto o dono confiava nele e puramente vingar tudo que ele passava como escravo. Mas não, ele é fiel. E aí, alguns pregadores falariam: veja onde a fidelidade de José levou, ele vai ganhar o mundo, ele vai ganhar todas as coisas. Não, a Bíblia leva José para a prisão. A moça arma um golpe contra ele. A moça pega a roupa dele, ele fugiu, ele não pecou, foi fiel, foi muito fiel. A moça pega a roupa de José, segura a roupa, e quando o marido chega, ela faz uma cena. Amor, olha que humilhação que eu passei. O rapaz, o hebreu, aquele escravinho que você trouxe para cá, ele me fez passar um constrangimento absurdo, amor. Ele me fez ali ficar humilhada. Ele avançou para cima de mim. Ele veio em cima de mim. E eu gritei, ele fugiu. É a mais suja mentira. Só que a roupa está na mão dela. Ela tem um argumento. E o dono do escravo, o dono de José, ele não vai baixar a guarda. Não. Você fez isso? Então vou te jogar na prisão. E a prisão egípcia é péssima. Prisão egípcia é terrível. Você tem uma alimentação muito precária, você vive em um espaço extremamente quente, muitas vezes exposto ao sol. José, você vai para aquela prisão, porque olha o absurdo. Ele foi fiel a Deus e onde ele terminou? Prisão. E na prisão, ele conhece dois outros moços que estão presos, o copeiro de Faraó e o padeiro de Faraó. E olha que interessante, na prisão José interpreta o sonho dos dois. E eles fazem uma promessa: olha José, você interpretou nosso sonho, puxa que bacana, que legal. José, a gente não vai se esquecer de você se um dia a gente sair daqui. José, você está aqui na prisão com a gente sabe que foi injusto, mas estamos juntos, ninguém solta a mão de ninguém, conta com a gente. A pena desses dois é mais curta, eles saem da prisão. Aí veja comigo, Gênesis 40, versículo 23 só.
Depois que eles são liberados da prisão, o padeiro é morto, mas o copeiro não. Veja o que acontece. Gênesis 40, 23. Porém, o copeiro não se lembrou de José. Esqueceu-se dele. Irmãos, olha que vida miserável. Esse homem foi vendido como escravo, está fora de casa, odiado pelos irmãos, crise de ciúmes, perdeu a túnica, caiu no poço, virou escravo, não fez sexo com a moça, foi preso, na prisão interpreta sonho do pessoal, trabalha com a família ali, do copeiro do rei, o padeiro do rei, e tem a promessa, eu não vou me esquecer de você. Mas o que Gênesis fala pra gente? Eu esqueci. Eu não me lembrei de José. Se a gente fosse de outra religião, ia falar assim, gente, precisa de arruda, precisa de algum sal grosso, porque a vida dele está muito amaldiçoada. Olha o padrão de vida que José está vivendo. Não tem uma promessa que se cumpre sobre a vida desse homem. Mas aí o perfil vai mudar. Gênesis 41, o que vai acontecer? Para a gente, é um capítulo muito grande. Gênesis 41, depois de anos passados, José na prisão, e o copeiro decidiu que ia ter uma lembrança. Faraó tem um sonho, vacas gordas e vacas magras. E o faraó fica com aquilo na cabeça. O que é esse sonho? O que é isso? Não sei o que é. E o copeiro, um dia ouvindo, nossa, faraó teve um sonho. O copeiro se lembra, olha, teve uma vez que um rapaz interpretou meu sonho. Ah, ele está lá na prisão. E aí chamam José para vir. Puxa, José interpreta o sonho de faraó. José é tirado da prisão. Faraó fica boca aberta com o talento que esse rapaz tinha de interpretar sonho. E o faraó fica feliz. Tanto que faraó decide que vai colocar José como o seu grande administrador. Parece que a sorte mudou. Veja ali comigo Gênesis 41, versículo 39, versículo 40. Gênesis 41, olha o que faraó vai falar. O jogo virou. Gênesis 41, 39 diz assim: depois faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior que você. E faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. David Leonardo aqui está feliz. Olha, virou a sorte de José. José agora foi honrado. Ele virou administrador. Que triunfo, que sucesso, que maravilha. Muito bom. José vira chefe da casa de faraó. Começa a governar o Egito. E ele, que sabia que viriam anos de miséria, começa a estocar alimento. E o Egito se torna uma potência alimentar naquela época. José começa a gerir a produção de faraó. E nos anos de fartura, ele vai estocando trigo, estocando grãos, para que quando viesse anos de seca e miséria, o Egito tivesse como se alimentar e ainda vender comida para os outros povos, para as outras nações. Parece que José está sendo honrado. E o triunfalismo pararia aqui. Bonito, lindo. Só que tem um capítulo aberto da história de José. Se a gente for pensar em perspectiva material, ele está no topo. Ele virou CEO do Egito. Mas não é ali que Deus quer José. Tem uma coisa para ser costurada, restaurada em José. E aí é o último capítulo que a gente vai ler antes do verso 40, antes de Gênesis 45. Veja ali Gênesis 42, verso 1. Quando Jacó, Israel, soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que vocês estão aí olhando um para o outro? E acrescentou: ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais para que vivamos e não morramos. Então 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal no Egito. Mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: e se lhe acontecer algum desastre? Então, entre os que iam, pois para lá foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Quando José viu os seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhes perguntou: de onde vocês vêm? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento.
José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembra da família? Os traidores, ciumentos, jogadores de pessoas em cisterna, os que tinham inveja de túnicas. A história de José estava muito interessante, mas Deus resgata essa sessão. Imagina, José está bem, pelo menos uns 30 anos se passaram desde que ele caiu no poço, na cisterna, e agora ele é CEO do Egito. E ele vende, ele compra, ele lucra, ele faz o Egito prosperar, mas Jacó sente fome. Sabe o que é interessante? Deus mandou aquele período de carência. Deus mandou aquele período de falta. Jacó sente fome e manda seus irmãos. Irmãos, vai lá, filhão, todos vocês, 10, vão para o Egito. Comprem. Quem que está ali com o trigo na mão para fazer essa venda? José. E José, acho que o trauma foi tão grande, José reconhece os irmãos dele. Mas eles não reconhecem, porque era comum que autoridades egípcias usassem muitos ornamentos na cabeça, até aquele queixo postiço e uma espécie de coroa que cobria parte do rosto. Então, ali é um egípcio, José, mas ele sabe quem são os irmãos. Imagina, você tem o trigo na mão, você pode matar eles de fome, você pode se vingar. Agora é a hora que eu vou mostrar para eles quem que caiu na cisterna. Agora é a minha vez. José sabe todo o cenário e os irmãos nem imaginam o que está acontecendo. Mas José está com o coração diferente. Se a gente for ler capítulo 41, capítulo 42, 43, o coração de José está quebrado. Ele não consegue ser vingativo com os irmãos. Ele dá trigo aos irmãos e quando os irmãos vão pagar, ele aceita o dinheiro e depois devolve o dinheiro. E aí os irmãos voltam para Canaã. E depois voltam ao Egito porque o trigo acabou. E José oferece um jantar para sua família. E eles vão falando, olha, lá a gente tem um pai lá. Seu irmão nosso sumiu, você não acredita, egípcio misterioso que está vendendo trigo para a gente. O irmão nosso desapareceu, tadinho. E José vai se identificando com a história. José uma hora pergunta, pai de vocês está vivo? Está vivo, está bem velhinho, mas está vivo. E aí a coisa vai aumentando. E quando a gente chega em Gênesis 44, eles estão em um jantar e os irmãos estão contando a vida, contando. E imagina José ali, escutando e lembrando a cisterna, o poço, a manga, a túnica, o pai, as histórias que ele não vivenciou com a sua família, o abandono, a tragédia, a saudade, o pai que ele perdeu. Isso vai mexendo no coração de José. Gênesis 45, versículo 1. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, aqueles estão naquele jantar, gritou, saiam todos da minha presença. Ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó, e disse aos seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo. E seus irmãos não lhe puderam responder de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 em que não haverá nem lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês o remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó, senhor da sua casa, governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele, assim manda dizer o seu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Venham para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, seu gado e tudo que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo.
o Senhor, sua casa e tudo que lhe pertence. José continuou: eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que eu sou mesmo quem está falando com vocês. Anunciem a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço do seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Irmãos, olha que cena. Isso aqui é lindo. Ele podia matar os seus irmãos, ou de fome, ou condenados. Ele poderia prender os irmãos, ele poderia matar os irmãos. Ele é o dono do Egito. Só Faraó está acima dele. Mas ele não aguenta. E aí quando a coisa fica quente no coração de José, ele manda todo mundo embora, todo mundo para fora do salão onde ele estava. E o que a gente encontra? O choro é tão intenso. O choro desse reencontro, o choro da saudade, o choro do afeto é tão intenso que o povo escuta de fora. José está aos prantos, chorando, e aí ele se revela: oi irmãos, eu sou José. Você imagina a cara dos irmãos? O temor. Ixi, a gente matou ele, ele voltou. Meu Deus do céu, ele está de volta, e ele é o dono do Egito. Acima dele só tem Faraó. Mas José chama eles para perto. Vem aqui. E José faz uma constatação. Sabe quem me mandou para cá? Não foi Rúben que me jogou na cisterna. Não foram vocês. Deus me trouxe aqui. E eu percebi porque Deus me trouxe aqui. Ele me trouxe ao Egito para preservar a vida, inclusive a vida de vocês. Vai vir fome sobre a terra, mas eu, pela sabedoria que Deus me deu, eu me preparei e eu preparei o Egito. Vocês não me trouxeram para cá. Deus me trouxe para cá. E ele começa a falar: vem morar comigo. Vem morar comigo. Vocês me jogaram, me abandonaram, me traíram, me negaram. Vocês foram péssimos comigo. Vou sustentar vocês. Vou cuidar de vocês. Corre para Canaã. Chama o meu pai. Eu vou cuidar dele. E o texto termina de um jeito lindo. Ele abraça Benjamim, um irmão dele, e chora copiosamente. É um choro doído de reconciliação e saudade. E aí ele beija cada um dos seus irmãos. Isso é afeto. E os irmãos choram junto. Olha que cena de reconciliação. Curiosidade: nenhum outro texto de nenhuma outra religião tem um processo de restauração tão emocionado e tão bonito. Só a Bíblia. Se você lê literatura islâmica, hinduísta ou qualquer outra coisa, você não tem uma descrição tão bonita de irmãos chorando, abraçados um no outro, porque finalmente se reencontraram e perdão foi direcionado. Texto maravilhoso. E esse texto grita para a gente algumas lições que brevemente eu quero passar para você. Primeira coisa, meu irmão, que a gente percebe na história de José, é que nessa história aqui não tem nem acaso, nem acidente. Nessa história aqui não tem ocorrências aleatórias, ou um processo onde a coisa vai se desenrolando e vamos ver no que vai dar. Existe um artífice e uma espécie de arquiteto por trás da história de José. O que a história de José mostra para a gente? Existe um escritor por trás das narrativas que nós passamos, por trás dos processos que nós passamos, que não deixa a história ser como um emaranhado de fatos desconexos e sem propósito. Quem levou José ao Egito? Deus. Instrumentos usados: os irmãos, os ciúmes, a maldade, mas no final das contas, quem que está ali por trás? Conduzindo o processo, para que no final não só o Egito seja salvo, mas vários povos encontrem vida. É Deus, Yahvé, está conduzindo os processos da história de José. E isso aqui não é algo que se limita a este personagem. Irmãos, são vários detalhes, e que se a gente olha da perspectiva humana e terrena, o que a gente percebe parece que são acidentes sucessivos. Mas quando você olha da perspectiva de Deus, isso aqui é uma costura fina que Ele está conduzindo. E no final das contas, Ele está por trás dos processos.
tanto da queda no poço, quanto da ascensão a governador do Egito. Deus estava por trás, conduzindo a história de José. Isso aqui para a gente, meu amado irmão, é extremamente potente. Porque eu e você sofremos de várias coisas, mas uma das coisas que mais nos angustia é imaginar que a nossa história é um monte de dados sendo jogados sem conexão ou sem um artífice por trás. Isso aqui é o que está por trás da ansiedade. Imaginar que não tem ninguém atrás dos processos que a gente passa. Isso aqui é o que está por trás da crise de incredulidade diante das dificuldades. Imaginar que aquilo é um evento esporádico, acidental da minha história. Por que a gente perde noites de sono? O ansioso, o angustiado, enfim, perturbado. A gente perde noites de sono porque várias vezes, quando a gente olha para a história nossa, parece que é um compilado sem propósito e sem um eixo que dê sentido à narrativa. Mas José fala para a gente que não. O que José grita para a gente em primeiro plano? Deus é o artífice da história. Não só a macro história de salvação, mas a história individual que a gente tem. Na hora da crise, quando bate na gente a enfermidade, saber dessa verdade, meu irmão, como isso é potente. Aquele câncer, aquele problema cardíaco, sabe de onde é que ele está fluindo? E sabe quem está conduzindo? Deus. Deus. Aquele problema financeiro que você não sabe de onde veio. Você foi zeloso com as suas contas, você foi inteligente, diligente, prudente, mas de repente sobrou muito mês e faltou muito salário e você não entendeu o porquê. Quem está por trás de cada processo da nossa história? Deus. E se eu lembro disso, na hora da crise, eu consigo respirar, não ignorando a existência do dado ruim, da crise, mas eu respiro porque a minha cabeça consegue subir para um pouco além do lugar que eu estou. Existe um artífice por trás da minha história. O que é que José conta para a gente? Nem o poço, nem a escravidão, nem a prisão foram acidentais. Há um artífice, um narrador. E como foi para José, é com a gente. Primeira lição: a história não é aleatória, Deus está por trás. Segunda lição que José grita para a gente: fidelidade é possível no Egito, na prisão ou perto do trono. Quem que está aqui cobrando José? José, não vai fazer sexo com essa moça. Não tem ninguém cobrando. Mas tem uma coisa ali no coração agindo em José, chama fidelidade a Deus. Ele está sozinho. Não tem assim um culto onde ele vai recorrer, um podcast do Nicodemos para ele ouvir, projeto Sola para ele colocar de fundo e fazer a tentação ir embora. Ele está sozinho, mas ele é fiel, sem um discipulador por trás gritando para ele: viu, não faz sexo com essa mulher. E quando ele está na prisão e ele é chamado a interpretar um sonho, ele não deixa a ira e a raiva e o ódio encherem o coração dele, mesmo que não tenha um pastor do lado dele falando: viu, perdoe. Não. Ele usa os talentos que Deus lhe deu e ele interpreta o sonho. E quando ele está perto de Faraó e recebe os irmãos, vingança não é o que a gente encontra. O que a gente encontra? Perdão. Ele foi fiel no Egito, em Potifar, na prisão, no trono. A história de José grita para mim e para você que fidelidade não tem a ver com o cenário externo. Fidelidade é uma disposição interna do coração que pode acontecer no Egito, na prisão, no trono ou em qualquer lugar. Se a nossa história tem um artífice por trás, uma coisa nos compete. Nos compete fidelidade ao que este artífice e ao que este narrador estabeleceu, independente do cenário externo. Isso aqui mina várias desculpas mentais que a gente tem para manter uma vida de pecado. Às vezes você olha e fala assim: não, meus pais, no passado, uma coisa meio freudiana. Não, é possível ser fiel, mesmo estando na posição de um escravo egípcio. Não, eu tenho dificuldade em manter minha fidelidade a Deus porque, na minha criação. É possível ser fiel, perto do trono de Faraó, ou na prisão que os egípcios te colocaram. Primeira lição: a história não é aleatória.
Segunda lição, fidelidade é possível, seja na prisão, seja perto do trono. Terceira lição, essa história aqui grita pra gente a disposição do coração de Deus. Eu e você pararíamos em Gênesis 41. José CEO, José no topo, José com toda a riqueza material, todo o poder, toda a autoridade. José ali, uma história de sucesso, um case de sucesso. José é o homem do triunfo. Mas Deus não parou a narrativa enquanto reconciliação não apareceu na jogada. Essa história grita pra gente que a dor do abandono arranca muita lágrima do olho, mas não se compara a dor, não se compara às lágrimas que fluem quando a reconciliação aparece. Olha que bonito. Nosso Deus não é um Deus que permite que irmãos fiquem rompidos ou brigados. Nosso Deus faz até a fome aparecer para que haja um reencontro. Olha que bonito. Você acha que Deus está interessado no tamanho da tua conta bancária? Meu irmão, Ele sim tem interesse. Mas talvez diferente do seu. Às vezes você queria ter mais zeros de um lado e Ele coloca mais zeros do outro. Tudo bem, a gente aceita a vontade do Senhor. Mas Deus está muito mais interessado em como você lida com aqueles que estão do teu lado. No tipo de caráter que você expressa. Se é reconciliação, se é chorar no pescoço de quem te traiu e falar, eu vou cuidar de você. Que Deus familiar. Que Deus bonito. Lindo. Deus está interessado em fazer com que a gente tenha o coração mais belo. Que a gente compartilhe a beleza de quem Jesus Cristo é, da beleza que existe no Senhor Jesus. A história não é acidental. Nosso Deus, Ele não faz acidentes. Nosso Deus existe fidelidade independente do lugar onde a gente está. Nosso Deus está interessado em reconciliação. Agora, irmão, para a gente concluir. Você olha para isso e você fala, por que Deus quis manter essa famíliazinha? Nossa, tão difícil, né? Família desestruturada, pai que prefere um outro, irmãos assassinos. Por que manter essa família? Eu e você não manteríamos. Eu e você olharíamos e diríamos, puxa, deu para salvar um, né? Dos 12, José parece que deu certo. Mas a gente facilmente descartaria os outros 11. São assassinos, ciumentos, raivosos, invejosos. Isso é natural. Se a gente tivesse a habilidade de Deus, sabe aquele filme, O Todo-Poderoso? Se a gente tivesse o poder de Deus, talvez a gente olhasse para os 11 e fulminaria eles. Ixi, gente ruim. Melhor nem existir, nem viver. Por que Deus quis manter essa família? José falou isso para a gente. José falou, olha, eu fui enviado à frente de vocês, no Egito, para a conservação da vida de vocês, para que houvesse um remanescente, para que a história dessa família confusa, caótica, continuasse. Por que Deus queria manter essa família confusa e caótica? Porque, meu irmão, essa história aqui, ela não para no Egito. Ela vai um pouquinho além. Essa história aqui, meu irmão, minha irmã, ela não fala de José. Ela fala de alguém que viria do remanescente da família caótica e confusa. Alguém que milênios depois, séculos depois, faria José parecer um fantoche. Alguém maior que José, alguém mais belo que José. Alguém que, igual a José, foi traído pelos irmãos. Alguém que, igual a José, foi dado como morto. Alguém que, igual a José, encontrou ciúmes dos seus conterrâneos. Alguém que, igual a José, foi vendido por 30 moedas. Alguém que, igual a José, foi preso injustamente. Alguém que, igual a José, foi enviado à frente dos seus irmãos para poder transmitir vida. Alguém que, maior do que José, concretizou tudo isso não para o Egito ou para 11, mas para todo o povo que ele comprou na cruz do Calvário com sangue. Essa história não é sobre José. Essa história é sobre Jesus. Essa história fala para a gente, olha, alguém foi à nossa frente para trazer vida e vida abundante. Alguém foi traído, negado, vendido, abusado, esquecido, abandonado. Mas este alguém consegue chorar
abraçado ao pescoço dos seus traidores, gritando: vem para casa, vou cuidar de você. Maior do que José é Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez com a gente na cruz do Calvário? Jesus Cristo pegou toda a nossa falência, toda a nossa raiva, todo o nosso ciúmes, todo o nosso pecado. E Jesus olhou para isso e falou: vou abraçar você e chorar ao teu pescoço, gritando: vem para casa, cuidarei de você. E na pessoa de Jesus, aquilo que José fez aos seus irmãos se concretiza na nossa vida, para muito além do Egito, das areias do Saara. O Senhor Jesus torna verdade tudo isso que a gente aprendeu. Por causa do Senhor Jesus, a nossa história não é um compilado de erros. Ele está por trás, conduzindo, cuidando, guardando, tanto na provação quanto na provisão. Por causa da história de Jesus, Ele que é maior que José, nós podemos ser fiéis em Bauru, na escola, na universidade, na família, na tentação. Por causa da pessoa de Jesus, maior do que José, a gente pode se reconciliar. Por causa de Jesus, o que os irmãos experimentaram na sala do trono do faraó, eu e você experimentaremos por toda a eternidade. Reconciliação em família. Essa história não é sobre José, essa história é sobre Jesus. E nós vamos orar agradecendo ao nosso Deus, porque Ele não parou no Egito. No Calvário Ele expandiu. No Calvário Ele tornou real aquilo que Ele prometeu para os 11. No Calvário Ele tornou real aquilo que Ele prometeu para Abraão, Israel, Davi. Eu e você temos casa, família, mesmo sem traidores. Porque Ele é maior que José. Amém?